Na luxuosa sala, os convidados em trajes caros e vestidos de noite trocavam olhares e cochichavam. Ao piano, um jovem pianista tocava uma melodia leve, dedilhando as teclas. Ao lado, com uma taça nas mãos, estava Richard. Ele observava calmamente o que acontecia, sem rir nem zombar, mas seu olhar era atento, como se esperasse algo incomum. Um senhor idoso com um paletó surrado aproximou-se do piano. Ele caminhava lentamente, com a cabeça baixa, claramente não se encaixando na atmosfera de glamour. A princípio, o segurança quis expulsá-lo. O homem timidamente pediu um pedaço de comida. Mas, em vez de expulsá-lo, um dos convidados sugeriu: "Se você tocar, ganha um prato de comida." Os convidados começaram a cochichar. Uma mulher de vestido verde disse: "Ele realmente vai tocar?" Todos riram. O velho curvou-se, apertando as bordas do paletó, e cuidadosamente colocou as mãos nas teclas. Richard continuou observando, sem tirar os olhos, sentindo que algo incomum estava prestes a acontecer. Esse homem vivia na rua há muito tempo. Todos os dias eram iguais: procurar comida, um lugar para dormir e um canto quente onde se pudesse se proteger do frio. Em algum momento, ele teve uma casa e um emprego, mas tudo isso ficou no passado. Ele se lembrava do barulho da cidade, das ruas limpas, do cheiro de café e das corridas matinais até o piano, onde ensaiava por horas. Agora, isso parecia uma vida estranha. A única coisa que não o abandonou foi a música. Ele sabia tocar piano como se estivesse conversando com ele, mas na rua ninguém se importava com seu talento. Às vezes, alguém o ouvia, outros o expulsavam, mas na maioria das vezes simplesmente passavam por ele. Sua aparência causava pena ou irritação. Ele se lembrava das tentativas de entrar nas salas de concerto na juventude. Os seguranças o paravam. Ele saía de mãos vazias, apertando os dedos de vergonha. Às vezes, tocava na rua e uma criança surpresa jogava uma moeda para ele. Esses raros momentos de respeito permaneceram com ele por toda a vida. Os anos se passaram e ele quase se conformou com o fato de não poder mais tocar a sério. A música permaneceu dentro dele, como um fogo secreto que não se apaga mesmo em uma noite fria. "Por um prato de comida?" perguntou um dos homens. "Então vá para a cozinha, lave a louça e receba sua comida." A multidão riu ainda mais alto. "Olha, o terno dele está todo furado", acrescentou a mulher de vestido verde. "As mãos devem estar sujas. Ele só vai sujar as teclas." As pessoas aplaudiam e se animavam, como se fosse um espetáculo. O jovem pianista, sorrindo amplamente, levantou-se e fingiu ceder o lugar. "Bem, senhores, vamos dar uma chance ao pobre coitado. Vamos ver quantas notas ele consegue tocar antes de cair de fome." Risos, aplausos, assobios. Tudo se misturou em um coro humilhante. O velho ficou encurvado, com os olhos brilhando de vergonha. Mas ele lentamente estendeu as mãos para as teclas, e a sala ficou mais silenciosa. O velho ainda não havia tocado as teclas. "Ei, rápido!" gritou o homem de terno escuro. "Não estamos na estação ferroviária para esperar esmolas." Os convidados riram. A mulher de vestido vermelho cruzou os braços sobre o peito. "Ele deve estar com os dedos congelados, por isso está a ganhar tempo."
O coitado nem tem onde aquecer as mãos. As suas palavras provocaram uma nova explosão de risos. O velho baixou o olhar para as próprias mãos. Elas realmente tremiam. Mas o tremor não era apenas por causa do frio. Dentro dele, dois sentimentos lutavam. Se eu me sentar e tocar, eles vão rir ainda mais alto se eu errar. Mas se eu não tocar, isso significa que eles estavam certos. Será que eu realmente não sou ninguém? Ele hesitou, e a multidão percebeu essa pausa. Talvez ele nem saiba as notas, disse alguém atrás. Agora é só fechar a tampa e pronto. Mas então surgiu um sinal de alerta. Um dos convidados, um homem idoso com uma bengala, olhava fixamente para o velho. Ele não ria, não sorria. Seu olhar era muito atento, como se estivesse tentando se lembrar de algo. O velho percebeu esse olhar e desviou os olhos. Seu coração bateu mais forte. Será que ele me reconheceu? Não, impossível. Passaram-se muitos anos. Eu mesmo mal me reconheço no espelho. E ao lado, novamente, ouviram-se comentários sarcásticos. Dê espaço, vagabundo. Deixe os verdadeiros músicos tocarem. Deixe-o tocar pelo menos uma escala, se não cair debaixo do piano de fome. Risos, aplausos, provocações. E, novamente, a pergunta interna. Será que consigo? Devo fazer isso? Ou é melhor ir embora, preservando os últimos resquícios de orgulho? O velho sentou-se lentamente na cadeira. O assento de madeira rangeu, e um dos convidados imediatamente gritou: Cuidado, não quebre! Isso não é um banco de rua! O riso tomou conta da sala novamente. Ele colocou as mãos nas teclas. Os dedos tremiam e uma mulher teatralmente colocou a mão no coração. Ah, ele deve estar sentado em um piano de verdade pela primeira vez. O velho cerrou os lábios. Eu realmente não coloco os dedos nas teclas há tantos anos. E se eu tiver esquecido? E se eles estiverem certos? Vamos lá, velho, toque algo alegre para nós, disse o jovem pianista, recostando-se na cadeira. Ou você só sabe bater na tampa? A multidão explodiu em aplausos. E então, um novo sinal de alerta. Os dedos do velho encontraram um acorde familiar, de forma quase imperceptível. Esse movimento foi muito seguro para ser casual. O convidado idoso com a bengala estreitou os olhos novamente. Esperem, murmurou ele, mas ninguém o ouviu no meio do barulho geral. As risadas e piadas não paravam. Ele adormeceu. Ei, acordem o músico, ou nunca vamos ter o concerto? Ele ergueu os olhos. A multidão ria. Apenas uma pessoa com bengala olhava com seriedade. E dentro do velho, algo que ele tentava reprimir há tanto tempo se agitou. A memória. A primeira nota soou inesperadamente pura e profunda. As risadas cessaram imediatamente, como se alguém tivesse bloqueado o ar na sala. O velho tocou as teclas e uma melodia se espalhou pela sala, suave, confiante, com uma força que só poderia pertencer a alguém que viveu toda a sua vida com a música. As pessoas em vestidos de noite trocaram olhares. Alguém tentou rir, mas o riso ficou preso na garganta. O velho tocava como se cada nota saísse do seu coração. E então, um novo toque. Um homem de meia idade, sentado ao lado, de repente franziu a testa. Espere, sussurrou para si mesmo. Eu já ouvi isso. Parecia-lhe
que havia algo dolorosamente familiar nesses sons. A lembrança estava na ponta da língua, mas escapava como a névoa. A melodia crescia, enchendo a sala, mas o velho não continuou a tocar. Ele tirou as mãos das teclas bruscamente e levantou-se. Após alguns segundos de silêncio, ele se dirigiu para a saída. É isso? E pronto? Disse alguém confuso. A multidão murmurou, mas sem risos. Eles não entenderam o que havia acontecido. Apenas o homem, para quem aquela música parecia familiar, não tirava os olhos do velho. Seu coração batia forte. Onde eu poderia tê-lo visto? Ou ouvido? Ele tentava se lembrar. Sala de concertos, rádio, talvez uma gravação antiga em um disco. Mas quanto mais pensava, mais compreendia. Não era coincidência. O velho saiu pela porta e, com ele, levou consigo o mistério que não lhe dava paz. A festa terminou, mas o homem não conseguia relaxar. Ele quase não ouvia as conversas dos convidados, não notava as taças de vinho. Tudo se repetia diante de seus olhos. Os ombros curvados do Senhor, as mãos trêmulas, e aquela breve melodia que dividiu a sala ao meio. Ele saiu para a rua depois de todos. O ar frio bateu em seu rosto, mas não o fez acordar. Pelo contrário, tornou o silêncio muito alto. Eu já ouvi isso. Onde? Seu nome era Richard. Rico, respeitado, com uma longa lista de contatos. Mas agora, nada disso importava. Ele estava obcecado por um único pensamento. De onde veio essa estranha sensação de reconhecimento? Talvez seja coincidência, disse a si mesmo, acendendo um cigarro. Apenas um velho motivo, nada mais. Mas o cigarro tremia em seus dedos. No dia seguinte, Richard estava sentado em seu escritório, repassando cada compasso em sua mente. Ele até tentou assobiar a melodia, mas sempre se perdia. E sempre que ele quase capturava a lembrança, ela escapava, como se alguém estivesse escondendo-a dele de propósito. Não é apenas um acaso, eu sei disso, mas onde está? E novamente, bandeira vermelha. Na prateleira havia um velho toca-discos, há muito tempo, acumulando poeira sem uso. Richard, de repente, se lembrou de como seu pai colocava discos quando ele era criança. E em um deles, ao que parece, tocava algo parecido. Ele pegou a caixa com os discos. Seus dedos tremiam enquanto ele folheava as capas. Cada nome parecia familiar, mas não era o certo. E o tempo todo uma ideia martelava em sua cabeça. E se aquele velho não fosse apenas um mendigo? Richard folheava os discos, um por um. A poeira fazia cócegas em seu nariz, os envelopes de papel estalavam em suas mãos. E, de repente, ele se deparou com uma capa que fez seu coração dar um salto. Nela havia um retrato em preto e branco de um jovem homem em um terno formal. Caramba! Sussurrou Richard. É, muito parecido. Mas, ao mesmo tempo, não é parecido. O rosto da foto era orgulhoso, confiante, com um olhar direto. Nada parecido com o do mendigo na sala. E, no entanto, os olhos olhavam exatamente da mesma forma que ontem, quando o velho os ergueu por um segundo das teclas. Richard colocou o disco no toca-discos. A agulha chiou e a música se espalhou pela sala. As mesmas notas, a mesma melodia. Ela coincidia quase perfeitamente com o que o velho havia tocado. Ele ficou parado,
ouvindo o ar se encher dos sons do passado. Então eu não enlouqueci, era ela. Mas como? No disco, um homem de 30 anos, não mais do que isso. E na sala, um mendigo esquelético de cabelos grisalhos. Eles não podem ser a mesma pessoa? Ou podem? Perguntas se aglomeravam em sua cabeça. Talvez aquele pianista tivesse um filho? Talvez um neto? Mas não. O estilo de tocar era muito parecido. Isso não dá para falsificar. Richard fechou os olhos. As lembranças vieram à tona. A infância, o pai que ouvia essas gravações à noite, e uma frase dita por alguém há muitos anos. Esse pianista desapareceu tão repentinamente, ninguém sabe para onde ele foi. Richard não dormiu a noite toda. De manhã, ele já sabia. Precisava encontrar aquele velho. Não por pena, nem por espetáculo, mas porque isso se tornou uma obsessão pessoal. Ele começou pelo óbvio. Perguntou aos funcionários do restaurante. Um velho! Repetiu a garçonete. Sim, há dezenas deles aqui todos os dias. Sentam-se na entrada, pedem moedas, nós os expulsamos, mas esse estava lá dentro, atrás do piano. Você não poderia deixar de notá-lo. A moça hesitou. Bem, parece que ele foi deixado entrar junto com um homem. O homem pagou por ele na entrada. Isso foi estranho. Alguém pagou por ele? Mas por quê? Anna e Richard estavam em uma sala semilunar, cheia de caixas velhas e documentos arquivados. Fotos empoeiradas, anotações e jornais amarelados estavam espalhados pela mesa, e entre eles havia uma estreita faixa de luz proveniente de uma lâmpada. O objetivo deles era simples, mas exigia paciência. Reunir todas as informações sobre o velho, entender para onde ele poderia ter desaparecido e quem estava por trás de seu silêncio. Não dá para entender nada aqui, murmurou Ana, inclinando-se sobre o mapa antigo. Ruas, casas, como se alguém tivesse misturado as pistas de propósito. Ou alguém queria que nós os perdêssemos, respondeu Richard, sem tirar os olhos do mapa. Ele se inclinou para mais perto para mostrar uma rua a ela, e seus joelhos quase se tocaram. As mãos passaram perto uma da outra, mas ninguém se mexeu, como se ambos temessem que um pequeno contato quebrasse a tênue linha entre o profissional e o pessoal. Você sempre analisa as coisas com tanta calma? Perguntou Ana, olhando para ele com leve interesse. Às vezes, parece que nada pode tirar você do sério. Nem sempre, disse Richard, sorrindo levemente. Mas quando se trata de detalhes, é importante manter a calma. Caso contrário, você perde o fio da meada. Ana percebeu a tensão em seus ombros, seu olhar, que periodicamente voltava para ela, como se ele estivesse verificando sua reação, avaliando o quanto ela era capaz de entender seus pensamentos. E essa sensação de incompreensão e, ao mesmo tempo, interesse despertou nela uma leve excitação. Eles começaram a sistematizar os materiais, dividindo as ruas em zonas, tentando encontrar padrões. Cada vez que Richard se inclinava para mostrar a Ana uma nova rua ou marcar uma casa notável, uma faísca invisível surgia entre eles. Era quase imperceptível, mas havia uma tensão no ar, um desejo de se tocar que eles tentavam reprimir. Olha, disse Richard, apontando para a foto de um prédio antigo. Ele costumava vir aqui com frequência. Você consegue ver a janela? Parece que há algo ou alguém lá.
Ana se inclinou e suas mãos quase se tocaram novamente. Ela se assustou um pouco, mas sentiu uma estranha excitação interior, uma mistura de ansiedade e curiosidade. Isso é? Ela começou, mas parou, sentindo que as palavras não transmitiam toda a essência. Parece que alguém estava presente aqui, e não por acaso. Talvez, respondeu Richard, observando sua reação. Ou estamos vendo demais onde não há nada. Às vezes, o desejo de encontrar um significado cria um onde não há. Ana sorriu apesar da tensão. Havia um duplo sentido nessas palavras, que ela percebeu imediatamente. Era um aviso e um convite ao mesmo tempo. Ele estava falando sobre o velho, mas seu tom, seu olhar e a breve pausa sugeriam algo mais, algo que permanecia oculto entre eles. Você costuma perceber esses sinais de alerta? Ela perguntou, inclinando-se ligeiramente. Ou é apenas seu hábito de analisar tudo? Talvez, ele disse baixinho. Ou talvez eu esteja aprendendo a ler o que os outros não percebem. Seus olhos se encontraram. Esse breve momento durou mais do que eles poderiam perceber. Richard sentiu uma sensação estranha começar a crescer em seu peito, uma mistura de desejo e ansiedade. Ele queria estender a mão, tocá-la, mas se conteve. Uma voz interior lembrou-o do objetivo. O velho era mais importante. Os sentimentos teriam que esperar. Estamos perdendo tempo, lembrou Ana, voltando a atenção para o caso. Cada dia é importante. Sim, concordou Richard, respirando fundo. Mas às vezes os detalhes são mais importantes do que a rapidez. A conversa os trouxe de volta ao trabalho. Juntos, examinaram documentos, formularam hipóteses e compararam ruas com pessoas que poderiam ter visto o velho. Mas mesmo nesses momentos, a tensão entre eles não desaparecia. Cada olhar, cada gesto casual estava impregnado de um subtexto oculto que tentavam ignorar, em prol da causa comum. Se alguém realmente o estava seguindo, disse Ana, folheando as anotações. Precisamos entender por quê. Isso pode explicar muita coisa. Ou confundir ainda mais, respondeu Richard, franzindo ligeiramente a testa. Às vezes, o óbvio é apenas aparência. Você sempre vê mais do que diz, observou ela, com uma ironia quase imperceptível na voz. Isso ajuda ou atrapalha? Às vezes ajuda, admitiu ele. Às vezes atrapalha. O silêncio que se seguiu foi denso. Ambos sentiam que algo estava acontecendo entre eles. Richard sabia que queria estar perto de Ana não apenas por causa da investigação, e Ana sentia uma estranha emoção que surgia quando ele falava e olhava para ela. Mas eles voltaram ao caso. Verificar documentos, comparar ruas, analisar registros. O velho era o alvo, e até que o encontrassem, tudo o mais ficava em segundo plano, mesmo que fosse apenas um pensamento vago. Alguns dias depois de trabalharem juntos pela primeira vez, Richard não conseguia tirar Ana da cabeça. Ele tentava se convencer de que era apenas interesse pela parceira, pelo caso, pela maneira como trabalhavam juntos. Mas a ideia de como ela se inclinava sobre a fotografia, como seus olhos acompanhavam atentamente cada detalhe, não o deixava em paz. Ele repetia para si mesmo: é trabalho, nada pessoal. O velho é o alvo principal.
Ele percebia como tudo dentro dele tremia quando se lembrava da voz dela, de suas respostas leves, do seu riso. Ele se lembrava de como os dedos dela acidentalmente tocaram sua mão, como o olhar dela demorava um pouco mais do que o necessário. Não, ele dizia a si mesmo com firmeza. Não pode. O trabalho é mais importante. E toda vez que esses pensamentos voltavam, ele se forçava a trabalhar, verificar as ruas, analisar documentos, deixando os sentimentos de lado. Quando se encontraram novamente alguns dias depois, o primeiro minuto foi estranho. Ambos estavam um pouco constrangidos, como se sentissem o peso do que não foi dito. Bem, começou Richard, tentando fingir que nada havia acontecido. Você verificou as últimas anotações? Sim, respondeu Ana, baixando o olhar para a pilha de papéis. Parece que algumas ruas coincidem. O silêncio pairava entre eles, tenso e um pouco constrangedor. Eles estavam muito próximos um do outro, mas nenhum dos dois se atrevia a dar um passo em direção ao outro. Você sempre olha os mapas com tanta atenção? Ana tentou sorrir, mas havia uma leve ansiedade em sua voz. Às vezes, parece que você vê mais do que realmente está lá. Às vezes vejo, respondeu Richard baixinho, inclinando-se ligeiramente sobre os papéis. Às vezes, até demais. Ele percebeu que ela o olhou com um pouco de constrangimento. Seu olhar demorou-se em suas mãos, na maneira como ele segurava o lápis, como estudava o mapa. Richard sentiu um desejo estranho, não relacionado ao trabalho, de tocá-la, tocar sua mão para ver como ela reagiria. Ele imediatamente se afastou, como se fosse contido por uma voz interior. Não pode, repetia ele. O velho é mais importante. Parece que estamos deixando passar alguma coisa, disse Ana, apontando para a foto da casa antiga. Vê a sombra na janela? Não é por acaso. Talvez, concordou Richard, mas dentro dele começou a surgir um sentimento estranho. Ele percebeu que esse sinal de alerta não afetava apenas a investigação, mas também a ele mesmo. E ele não conseguia entender o que era mais importante, a solução do mistério ou a sensação que surgiu ao lado dela. Você pensa demais nos detalhes, disse Ana com um leve sorriso, mas seus olhos estavam sérios. E às vezes é importante apenas sentir o momento. Às vezes, disse Richard baixinho, e essa palavra soou mais do que ele pretendia dizer. Até os detalhes podem parecer um momento. Houve uma pausa entre eles. Ambos sentiam a tensão, mas tentavam se concentrar no trabalho. Eles voltaram às fotos, mapas, anotações, ao antigo rastro do velho. Mas agora, até mesmo o trabalho estava impregnado de algo não dito. Cada movimento, olhar, pausa. Tudo tinha um subtexto oculto. Richard lutava consigo mesmo. Ele queria estar mais perto, ouvir a respiração dela, ver a reação a um toque acidental. Ele tentava se concentrar nas evidências, no velho, na lógica. Mas cada momento ao lado de Ana destruía seu controle interno. Se alguém o estava seguindo, disse Ana sem desviar o olhar, precisamos entender por quê. Isso é importante. Sim, respondeu Richard, tentando recuperar a seriedade. Caso contrário, perderemos o fio da meada. Ele percebeu que ela sorriu levemente, como se tivesse percebido seu conflito interno. Ele percebeu que agora havia uma fronteira invisível entre eles. Tensão, interesse,
desejos ocultos, mas ainda sem palavras que pudessem definir isso. Eles continuaram a trabalhar, mas agora, cada olhar e cada gesto ganhavam um duplo significado. Ambos sabiam mais do que diziam, mas, por enquanto, estavam concentrados no trabalho. O velho ainda era o seu principal objetivo, e era por causa dele que Richard e Anna reprimiam o desejo crescente de se aproximarem um do outro. A sala estava quase vazia, apenas com uma mesa, uma lâmpada e documentos espalhados. Anna espalhou as fotos e colocou cuidadosamente uma delas na borda da mesa. Richard se inclinou para ver melhor os detalhes, e seus ombros se tocaram novamente por acaso. "Cuidado!" disse Anna, sorrindo levemente, mas com um tom de tensão na voz. "Não devemos nos precipitar nas conclusões. A pressa é inimiga", respondeu Richard baixinho, e seu olhar se deteve nas mãos dela. Ele sentiu um estranho desejo de tocar seus dedos, mas imediatamente se afastou. "Não", disse a si mesmo. "O trabalho é mais importante." Anna percebeu que ele ficou um pouco tenso e inclinou-se ligeiramente para ele. "Parece que alguém esteve aqui." Seus dedos apontavam para uma sombra no canto da foto. Ou alguém estava observando. "Ou estamos vendo demais onde não há nada", respondeu Richard. Mas por dentro ele estava angustiado. Ele sabia que não era apenas trabalho, era algo mais. Algo que fazia seu coração bater mais rápido. "Às vezes você é muito reservado", disse Anna com um leve sorriso. "Às vezes eu só quero ouvir o que você pensa. Às vezes..." Ele hesitou, lutando internamente consigo mesmo. É melhor ficar calado para não complicar a situação. Ele percebeu que as palavras dela não se referiam apenas à investigação. Ela o provocava, mas de forma suave, quase inocente. E isso tornava sua luta interna ainda mais forte. Ele queria se inclinar para mais perto, tocar sua mão, verificar se era seguro, mas imediatamente recuou. "Não posso", repetiu ele. "O velho é mais importante." "Olhe para isso." Anna colocou o mapa no meio da mesa. "A rua aqui cruza com a casa que ele visitava. Talvez seja a chave." Richard se inclinou sobre o mapa, e suas cabeças ficaram quase lado a lado. A luz fraca da lâmpada refletia no papel, criando sombras suaves em seu rosto. Ele sentiu o calor do ombro dela, como se ele o puxasse lentamente para si. O leve aroma de seu perfume, uma mistura de jasmim e frescor, encheu seu nariz e seu coração, de repente, começou a bater mais rápido. Internamente, ele se tensionou, tentando não demonstrar que isso o afetava mais do que as pegadas e as ruas que estavam examinando. "Você sempre percebe os detalhes tão rapidamente?" perguntou Anna, inclinando-se ligeiramente para ver o que ele estava fazendo. "Ou é apenas o hábito de trabalhar juntos?" Richard estremeceu um pouco com a proximidade dela, com o modo como ela se inclinou para ele e com o fato de sua voz ser ao mesmo tempo suave e confiante. Ele sentiu o leve movimento do ombro dela tocar sua mão. Algo se contraiu dentro dele, mas ele exalou silenciosamente, tentando não demonstrar sua agitação. "Talvez", disse ele baixinho, "ou o hábito de ver o que os outros não percebem." O olhar dela demorou-se em seu rosto. Ele sentiu que ela o estudava tão atentamente quanto ele estudava os mapas e as fotografias, mas agora o olhar dela parecia penetrar dentro dele,
ler seus pensamentos, seus desejos, suas dúvidas. Por um momento, um silêncio cheio de emoções não expressas pairou entre eles. Ele só ouvia sua própria respiração, o leve farfalhar do papel, o leve bater do lápis na mesa. Ele sentiu um sentimento estranho que não sabia nomear começar a crescer dentro dele. O desejo de tocar sua mão, verificar sua reação, inclinar-se mais perto, tudo isso colidia com a lógica fria que gritava: primeiro o velho, depois, talvez, mas o corpo não obedecia totalmente à razão. Cada músculo, cada nervo parecia ter vida própria. Ana se inclinou um pouco mais para perto, como se estivesse verificando o que ele estava pensando. Seu cabelo tocou suavemente sua bochecha e ele sentiu um leve impulso elétrico percorrer seus ombros. De repente, ele percebeu que cada gesto dela, cada olhar, cada palavra sussurrada deixava uma marca mais forte nele do que as ruas mais importantes do mapa. Você... começou Ana, mas parou e olhou diretamente nos olhos dele. Havia uma leve zombaria neles, que ele percebeu imediatamente, mas escondia uma pergunta que ele não sabia responder. Sim? Disse Richard baixinho, sentindo sua voz tremer, embora tentasse manter a calma. Seus dedos tremiam levemente enquanto segurava o lápis, marcando as ruas no mapa. Ele queria tocar a mão dela, apenas para ter certeza de que ela estava por perto, para sentir seu calor, mas repetia mentalmente para si mesmo: primeiro o velho, depois, talvez. Mais uma vez, houve uma pausa entre eles. Ela se inclinou um pouco mais para perto, mal tocando seu ombro, e por um momento ele sentiu que poderia esquecer o velho, o caso, o tempo. Ele queria se virar para ela, olhar nos seus olhos, entender o que ela estava pensando, o que estava sentindo. Mas sua disciplina interior o mantinha sob controle. Às vezes parece, disse ele baixinho, quase sussurrando, que os detalhes são o mais importante, e às vezes eles parecem ser a única maneira de entender o que realmente está acontecendo. Ana sorriu levemente, mas seu sorriso não era apenas amigável. Nele havia a compreensão de que ele estava falando mais do que sobre o mapa e as ruas. Ela se inclinou um pouco mais para ler as marcações no mapa, e seus ombros se tocaram novamente. Richard sentiu sua respiração acelerar. Uma voz interior gritava: não se mexa, mantenha o controle. Mas uma parte dele queria outra coisa, que esse contato durasse mais, que o tempo parasse. Ele se afastou apenas 1 centímetro, mas foi o suficiente para sentir um vazio, como se o ar entre eles tivesse se comprimido e se expandido imediatamente. Sua mente tentava se concentrar no trabalho, no velho, nas ruas, mas seu coração não obedecia. Cada movimento dela, cada detalhe que ela notava, parecia mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Vamos continuar? Disse ele finalmente, tentando recuperar a calma. Ainda há mais algumas ruas para verificar. Ana acenou com a cabeça, mas seus olhos brilhavam. Ele sentiu que ela também sentia aquela tensão, aquela conexão quase invisível que ambos tentavam ignorar pelo bem do trabalho. Ele voltou o olhar para o mapa, mas por dentro ainda pulsava o desejo de estar mais perto, a vontade de tocar, a antecipação ansiosa e doce do que poderia acontecer depois. E, naquele momento, Richard percebeu, primeiro o velho, depois, mas depois,
se tornou mais real do que ele poderia admitir. Às vezes parece que vemos demais, continuou Ana, e que as respostas estão mais próximas do que pensamos. Ou não estão onde procuramos, respondeu Richard, contendo o desejo de dizer mais. Sua voz interior sussurrava: Você a deseja, mas não pode se permitir. A pausa voltou a preencher a sala. Ambos compreendiam. Algo novo estava surgindo entre eles, uma linha tênue entre o profissional e o pessoal, que nenhum dos dois se atrevia a cruzar ainda. Precisamos voltar ao trabalho, disse Ana finalmente, afastando-se ligeiramente para se distanciar da tensão crescente. O velho ainda é mais importante. Sim, concordou Richard, sentindo um leve alívio, mas ainda agitado por dentro. Ele voltou o olhar para os documentos, os mapas, as fotos, e percebeu que o desejo de estar perto dela se tornara mais importante do que ele queria admitir. Eles voltaram a se concentrar na investigação. Cada nova descoberta dava uma resposta parcial, mas surgia uma nova pergunta. Marcas vermelhas nos documentos, vestígios quase imperceptíveis. Tudo isso os mantinha em tensão, mas ao mesmo tempo formava uma conexão especial entre eles, silenciosa, não expressa, mas palpável. Richard observava Ana, e seu conflito interno se intensificava. Por um lado, o dever, o objetivo, o velho. Por outro, o desejo de estar mais perto, tocá-la, conhecê-la melhor. Ele repetia para si mesmo: não posso. O velho é mais importante. Mas no fundo do coração, ele sabia que essa contradição não desapareceria. Ana também sentia essa tensão, mas não sabia dizer exatamente o que significava. Ela entendia que havia algo entre eles, mas, por enquanto, isso permanecia oculto. E era preciso se concentrar no trabalho. Alguns dias após o encontro constrangedor, Richard tentou esquecer Ana. Ele repetia para si mesmo que os pensamentos sobre ela eram apenas o resultado do trabalho em conjunto, que o velho era mais importante e que as emoções precisavam ser controladas. Mas cada lembrança do olhar dela, do sorriso, de como ela se inclinava sobre os mapas, o trazia de volta à imagem dela. Quando se encontraram novamente, o clima estava um pouco tenso. Ana estava sentada à mesa, examinando as fotos, e Richard colocou suas anotações ao lado, sem ousar falar primeiro. Você deixou passar muitas coisas na última anotação, disse ele baixinho, tentando esconder o tremor na voz. Há aqui uma pista que pode ser a chave. Ou a ilusão de uma chave, sorriu Ana, inclinando-se ligeiramente sobre os papéis dele. Às vezes, parece que vemos mais do que realmente existe. Richard percebeu que o ombro dela tocou o dele quando ela ajeitou o papel. Um desejo estranho surgiu dentro dele. Verificar como ela reagiria, tocar sua mão. Mas ele cerrou os dentes e se virou. Não pode, disse a si mesmo. O velho é mais importante. Você acha que perdemos a pista de novo? Perguntou Ana, inclinando levemente a cabeça. Ou é apenas um jogo de circunstâncias? Às vezes, o jogo de circunstâncias é a única maneira de verificar a verdade, respondeu Richard baixinho, sem tirar os olhos do mapa. Mas, às vezes, é apenas uma coincidência que parece significativa. Um silêncio pairou entre eles. Cada olhar, cada movimento era cauteloso,
cheio de subentendidos não expressos. Richard sentiu seu controle interno enfraquecer. Ele queria se inclinar para mais perto, ouvir a respiração dela, tocar sua mão, mas o dever para com o caso o mantinha sob controle. Precisamos seguir em frente, disse Ana, finalmente distraindo-se do mapa. A próxima rua pode nos dar a resposta. Que sim, concordou Richard, respirando fundo. O velho não vai esperar para sempre. Eles saíram para uma rua vazia. A cidade ainda estava acordando e as calçadas desertas pareciam muito silenciosas depois da sala de ontem, com suas risadas e zombarias. O ar cheirava a chuva e asfalto. Onde ele pode estar? Perguntou Ana, apertando a foto com as duas mãos. Onde a música não desaparece, disse Richard baixinho. Onde o passado não abandona as pessoas. Precisamos ir para onde ele se sentia livre e onde talvez esperou por esse momento todos esses anos. Ana assentiu e eles seguiram pela rua, sem saber exatamente aonde o caminho os levaria, mas sentindo que cada segundo os aproximava do velho com o paletó surrado, que um dia tocou uma melodia que rompeu o silêncio da sala e despertou memórias há muito enterradas na memória de Richard. E em algum lugar na sombra do beco, entre prédios abandonados, o velho estava sentado em um banco velho, segurando uma casca de pão endurecida nas mãos. Ele nem imaginava que sua vida estava prestes a se entrelaçar com um passado que ele considerava perdido há muito tempo. Richard pegou a foto das mãos de Ana. O papel estava amarelado, as bordas rasgadas, mas a foto em preto e branco preservava cada detalhe. Um jovem em um terno elegante, cabelos bem arrumados, olhos que, apesar dos anos, coincidiam exatamente com os que ele viu ontem ao piano. É ele, murmurou Richard, como se estivesse verificando suas palavras em voz alta. Mas como isso é possível? Ele deveria estar morto há muito tempo ou ter desaparecido para sempre. Ana assentiu. Eu também não entendo, mas é ele, com certeza. Lembro-me de meu pai falando sobre o músico desaparecido. Ele desapareceu quando eu tinha apenas 5 anos. Desde então, ninguém mais o viu? Richard apertou a foto com mais força, quase sentindo sua textura nos dedos, como se fosse a única prova capaz de manter o passado na realidade. Temos que encontrá-lo. Não posso simplesmente deixar isso para lá. Preciso saber o que aconteceu com ele. Ana olhou para ele assustada. Richard, se nos envolvermos nisso, vamos nos deparar com aqueles que querem que a verdade permaneça oculta. Minha família, eles são perigosos. Não tenho medo, disse Richard com firmeza. Eu vi o que os outros chamavam de acidente, mas não foi um acidente. Vamos encontrá-lo e tudo ficará claro. Eles saíram para a rua vazia. A cidade ainda estava acordando e as calçadas desertas pareciam muito silenciosas depois da sala de ontem, com suas risadas e zombarias. O ar cheirava a chuva e asfalto. Onde ele pode estar? Perguntou Ana, apertando a foto com as duas mãos. Onde a música não desaparece, disse Richard baixinho. Onde o passado não abandona as pessoas. Precisamos ir para onde ele se sentia livre e onde, talvez,
esperou por esse momento todos esses anos. Ana assentiu, e eles seguiram pela rua, sem saber exatamente aonde o caminho os levaria, mas sentindo que cada segundo os aproximava do velho, com o paletó surrado, que um dia tocou uma melodia que rompeu o silêncio da sala e despertou memórias há muito enterradas na memória de Richard. E em algum lugar na sombra do beco, entre prédios abandonados, o velho estava sentado em um banco velho, segurando uma casca de pão endurecida nas mãos. Ele nem imaginava que sua vida estava prestes a se entrelaçar com o passado que ele considerava perdido há muito tempo. O vento soprou entre os telhados e, por um instante, o velho ergueu os olhos para o céu, como se pressentisse que amanhã sua música seria o início de algo muito maior do que apenas música. Eles pararam diante do banco onde o velho estava sentado, quase se confundindo com a sombra da velha viela. Seus olhos estavam cansados, mas atentos, como se ele os esperasse há muito tempo. Ana e Richard se aproximaram com cuidado, quase com medo de interromper algo invisível que mantinha o velho naquele lugar. "Não quero falar", disse ele baixinho, mas cada palavra ressoava no ar, como se tocasse um sino. "Não sobre o passado, não sobre você, por favor." Ana olhou nos olhos dele. "Nós só queremos entender você, entender por que você toca, como se a música falasse por você." O velho permaneceu em silêncio. Seu olhar deslizou pelos rostos deles, mas as palavras não surgiram. Richard sentiu um desespero crescente. Tantos esforços, tantas perguntas, e tudo em vão. De repente, o velho levantou-se bruscamente. Seus movimentos eram inesperadamente seguros, apesar da idade. Suas mãos tremiam, mas sua voz soou mais alta do que eles esperavam. Vocês sabem mais sobre mim do que imaginam." Ana e Richard trocaram olhares. "O que você quer dizer?" ela perguntou com o coração batendo forte. O velho deu um passo em direção a Ana. Seu olhar encontrou os olhos dela, e algo brilhou neles que fez o sangue gelar nas veias. "Ana, é você? Eu... eu?" Ela não entendeu imediatamente o que ele estava dizendo. "Sim", continuou o velho, "eu sou seu pai. E Richard, você é meu filho." Richard ficou paralisado. As palavras o atingiram como uma descarga elétrica. "O quê?" exclamou ele, sem conseguir acreditar. "Eu sei." O velho baixou os olhos. Sua voz tremia, mas não de medo. "Eu não desapareci sem motivo. Eu fui embora para proteger vocês. Todo esse tempo eu observei de longe. E ontem, a música, eu sabia que vocês viriam." Ana cobriu a boca com a mão. Ela não conseguia acreditar. "Então, tudo isso? Nós procurávamos por você. E você? Você sempre esteve por perto", disse ela quase sussurrando. "Sim", o velho assentiu. "E agora chegou a hora de saber a verdade." Ele se sentou de volta no banco, e Ana e Richard ficaram ao lado atordoados. O velho começou a falar devagar, como se ponderasse cada palavra. Ele contou como foi forçado a desaparecer. A família de Ana, seus próprios erros, o perigo que vinha das pessoas que poderiam prejudicá-los. "Eu vivia nas ruas", disse ele, "não porque queria, mas porque precisava, para ficar invisível,
para que ninguém pudesse encontrá-los através de mim. Fiz isso por vocês, mas ao custo da minha própria vida. Richard ouvia, com o coração apertado de dor e ansiedade. Parecia que o velho falava de amor e proteção, mas Ana sentia uma estranha tensão crescendo em seu peito, uma mistura de surpresa e mágoa. Você foi embora? Ela sussurrou. Você nos abandonou? Eu estava protegendo vocês. O velho olhou novamente para Ana. Vocês não entenderiam naquela época. Mas agora vocês vieram, e eu posso explicar tudo. Ele começou a revelar segredos que mudaram a visão que eles tinham do passado, sobre quem realmente controlava os acontecimentos da infância deles, quem estava por trás do desaparecimento dos parentes deles, quem os traía quando eles eram muito pequenos para entender. Eu fiz parte disso, disse o velho, mas não com o objetivo de causar danos. Eu fiz o que achei certo para que vocês sobrevivessem. As palavras soavam convincentes, mas quanto mais o velho falava, mais Ana e Richard sentiam desconfiança. Cada confissão dele abria uma nova ferida. E você acha que isso é desculpa? Disse Ana, com a voz trêmula. Você nos deixou sozinhos, permitiu que sofrêssemos e agora quer que o perdoemos por isso? O velho ficou em silêncio. Seus olhos estavam cheios de tristeza, mas por dentro havia uma determinação fria. Eu fiz o que tinha que fazer, repetiu ele. E às vezes, para se proteger, é preciso fazer o que causa ódio. Essas palavras os atingiram como um vento gelado. Richard cerrou os punhos, e Ana sentiu a raiva crescer dentro dela. Eu te odeio, ela gritou, e sua voz ecoou nas paredes do beco. Eu te odeio por cada minuto de medo, por cada lágrima, por nos ter abandonado. O velho baixou a cabeça como se estivesse a receber os golpes. Mas, de repente, ele ergueu o olhar e algo apareceu nos seus olhos que os fez parar. E vocês devem me odiar até ouvirem toda a verdade, até entenderem que, sem isso, o ódio seria uma mentira. Ele fez uma pausa e continuou lentamente, revelando detalhes que viraram o mundo deles de cabeça para baixo. A ligação entre ele, Ana e Richard era ainda mais profunda do que eles podiam imaginar. O velho não era apenas um parente deles. Ele era aquele que secretamente controlava o destino de suas famílias, criava uma cadeia de eventos que os colocava em perigo e os deixava sozinhos com as dificuldades para testá-los e fortalecê-los. Eu fui o seu teste, disse ele, para que vocês se tornassem quem se tornaram, para que pudessem enfrentar o mundo em toda a sua crueldade e sair mais fortes. Ana e Richard ficaram paralisados. Era mais do que choque. Era uma dor traidora que sentiam em todo o corpo. O velho não tinha simplesmente desaparecido. Ele tinha dado um passo que eles consideravam uma traição e agora precisavam entender por quê. Ele se levantou lentamente e disse com um suspiro pesado: Eu sei que vocês me odeiam, e isso é certo. Mas a verdade é mais complicada do que vocês pensam. Eu liguei nossos destinos para que um dia vocês viessem aqui e me ouvissem. Ana cerrou os punhos, sem acreditar que pudesse existir alguém que fosse ao mesmo tempo seu pai e aquele que os fez sofrer. Richard sentia dentro de si uma luta entre raiva, desconfiança e uma estranha ansiedade.
Eles estavam perplexos, mas sabiam que precisavam continuar ouvindo para entender tudo. E, nesse momento, o velho deu um passo para trás, virou-se para o velho piano e tocou as teclas novamente. Os sons que ele extraiu não eram apenas música. Era uma história que ele não conseguia contar com palavras. Cada nota era uma mensagem. Cada acorde revelava um segredo, provocando ao mesmo tempo ódio, surpresa e uma sensação insuportável de choque. Anna e Richard ficaram paralisados, ouvindo e sentindo ao mesmo tempo como o velho, seu pai e traidor, lhes revelava a verdade que mudaria suas vidas para sempre. O velho sentou-se novamente no banco, apoiando os cotovelos nos joelhos. Seu olhar era penetrante, quase frio, mas nele brilhavam tristeza e um estranho orgulho. Anna e Richard estavam ao lado dele, tensos, com os corações batendo forte. "Vocês acham que eu quero que me entendam?" perguntou ele, quase sorrindo. "Não. Eu quero que sintam o que eu senti todo esse tempo." "O quê?" exclamou Anna. "Você quer dizer sofrimento? Nós já perdemos tanto." "Perdemos?" O velho sorriu amargamente. "Vocês perderam apenas uma parte. Ainda não sabem o que significa perder tudo." Richard deu um passo à frente. "Precisamos entendê-lo", disse ele calmamente, mas com a voz trêmula. "Se você é realmente nosso pai, se realmente desempenhou seu papel, explique." O velho ficou em silêncio. Então, levantou bruscamente as mãos e tirou de debaixo do manto um envelope velho e gasto. Ele o estendeu para Anna. "Isso é para você?" disse ele baixinho. Anna pegou o envelope e, quando o abriu, seu rosto empalideceu. Dentro havia documentos, contratos, cartas, relatórios. Tudo indicava que o velho havia participado das manipulações com a família deles, que ele secretamente havia dirigido os acontecimentos que os fizeram sofrer. Cada prova era como um golpe no coração. Você fez isso comigo, com Richard", sussurrou Anna, apertando os papéis com as mãos trêmulas. Para conseguir o quê? Para proteger vocês?" O velho começou, mas Anna o interrompeu com um olhar severo. "Proteger? Você destruiu nossas vidas! Você nos deixou sozinhos!" gritou ela. "Eu te odeio!" Richard estava em choque. "Eu pensei que você tivesse desaparecido por nossa causa, pela nossa segurança. E você nos usou?" O velho baixou os olhos, em silêncio. Seu rosto mudou. Cansaço, tristeza, mas também determinação inabalável. "Você não entende?" disse ele. "Eu fiz isso para que vocês soubessem a verdade somente quando estivessem prontos, para que pudessem me entender e entender uns aos outros." "Prontos!" Anna cerrou os punhos. "Você destruiu minha infância, minha juventude, minha vida. E agora você fala sobre estar prontos? Eu sei que vocês me odeiam." O velho assentiu. "E isso é certo. Vocês devem me odiar, porque só através do ódio vocês sentirão toda a força do que nos une." Anna mordeu o lábio e seus olhos se encheram de lágrimas. Richard cerrou os punhos com força, tentando conter as emoções. Ambos estavam chocados não apenas pelo fato de o velho tê-los traído, mas também por ele ter conhecido, observado e controlado os acontecimentos durante todo esse tempo. "Mas por quê?" começou Richard. "Por que é tão difícil?"
por que é tão cruel? O velho ergueu os olhos e, de repente, seu olhar mudou. Ele olhou para Ana com tanta intensidade que ela sentiu algo apertar dentro de si. Porque vocês são parte de mim. Eu não sou apenas o pai de vocês. Eu sou aquele que criou o destino da sua família, que ligou o passado ao futuro. E vocês dois estão mais ligados a mim do que imaginam. Ana e Richard ficaram paralisados. O coração batia forte. A respiração ficou presa no peito. Ligados? Como? Perguntou Ana, com a voz quase falhando. O velho deu um passo em direção ao piano e tocou as teclas. A melodia que saiu era estranha, quase mística. Ele não tocava apenas acordes, mas uma sequência de sinais enviados simultaneamente à memória e ao coração. Vocês não são apenas minha filha e meu filho, disse ele, sem tirar os olhos das teclas. Vocês são a continuação do que eu criei. Eu lhes dei esta vida, estas provações, estes erros, e até mesmo o ódio, para que se tornassem quem deveriam ser. Ana sentiu a raiva crescer dentro dela. Eu te odeio, gritou ela novamente, mas agora em sua voz havia não apenas dor, mas também desespero. Como é possível amar e odiar ao mesmo tempo? Richard estava ao lado, seu olhar fixo nos idosos, e sua cabeça fervilhava de perguntas. Como uma pessoa pode ser ao mesmo tempo pai traidor e professor de vida? O velho levantou as mãos, como se para conter a raiva deles. E agora é a hora da verdade. Vocês devem escolher: continuar odiando ou ouvir toda a verdade. Só então compreenderão que nossos destinos não estão ligados por acaso. Ele fez uma pausa, olhou para Ana e depois para Richard. E em seus olhos brilhou algo que eles não conseguiam entender. Uma mistura de dor, orgulho e um segredo inevitável que os fez congelar. Vocês acham que eu os traí? Disse o velho baixinho. Mas eu apenas lhes dei o que deveriam receber, a chance de se conhecerem através de mim, através de tudo o que eu fiz. Ana e Richard sentiram o mundo desabar ao seu redor. Seu pai, seu traidor, seu mentor, tudo ao mesmo tempo. O velho estava sentado calmamente, e agora eles não conseguiam entender se o odiavam ou esperavam que ele continuasse falando. E, nesse momento, o velho revelou o último segredo. Entre eles existia um laço de sangue que eles não conheciam. Ana e Richard não eram apenas filhos desse homem, mas também parte de um antigo segredo de família relacionado ao seu desaparecimento, à música e às decisões que ele tomou ao longo de décadas. Era uma verdade chocante, incompreensível, que destruía tudo o que eles pensavam sobre seu passado. Eu sei, disse o velho. Vocês me odeiam, e isso é normal. Mas vocês precisam entender. Sem isso, o ódio seria falso. Ana e Richard ficaram em silêncio. O coração batia forte, o sangue fervia, as emoções explodiam. Eles perceberam que estavam diante de um homem que era ao mesmo tempo seu pai, seu traidor e o guardião de seu destino. E agora tudo dependia de sua reação. O perdão, o ódio e a possibilidade de descobrir o que havia sido perdido durante anos de silêncio. O velho respirou fundo, baixando o olhar
para as mãos cruzadas sobre os joelhos. O vento brincava com os fios de cabelo grisalho, e a viela parecia estreita demais para conter toda a atenção do momento. Vocês querem saber a verdade, disse ele, baixinho, quase sussurrando. Mas estejam preparados. Ela destruirá tudo o que vocês sabiam sobre si mesmos. Anna e Richard trocaram olhares, com uma mistura de curiosidade, horror e desconfiança nos olhos. Vovô, pai, começou Anna, mas o velho levantou a mão, impedindo-a de continuar. Primeiro, ouçam. Eu desapareci quando vocês eram crianças, não porque quis abandoná-los. Ele fez uma pausa, suspirando. Mas porque tive que fazê-lo. Aqueles que estavam por trás da sua família eram perigosos. Eles queriam usar vocês, suas vidas, suas habilidades, para controlar algo que vocês nem mesmo compreendiam. Eu me tornei invisível para protegê-los. Richard franziu a testa. Mas você nos abandonou. Você fez com que sofrêssemos. Sim, o velho assentiu. E isso é parte da verdade. Eu os abandonei porque ninguém mais poderia garantir sua segurança. E quer saber? Eu os fiz sofrer porque queria que crescessem fortes, para que aprendessem o valor da vida, o valor da confiança, o valor da traição. Anna cerrou os punhos, sentindo uma tempestade dentro de si. Ou seja, você nos fez infelizes de propósito? Para quê? Para que eu o odiasse? Sim, respondeu o velho baixinho. Para que vocês entendessem que a força vem através da dor e o amor, através das provações. Eu observava vocês secretamente de longe. Cada passo seu, cada lágrima. Eu via. Eu vivia na rua porque ninguém podia saber que eu estava por perto. Você está brincando? Gritou Anna com a voz trêmula. Você brincou com nossos destinos. Nós sofremos e você fingiu que não existíamos. O velho baixou a cabeça. Eu entendo seu ódio. E sim, vocês devem me odiar, porque sem isso, o ódio seria uma mentira. Mas agora que vocês vieram, vocês precisam ouvir tudo. Ele fez uma pausa, olhando para Richard. Você é meu filho, Richard. Mas isso não é tudo. Você e Anna não são apenas meus filhos. Vocês estão ligados a mim por um antigo segredo da nossa família que eu tinha que guardar. Eu não podia explicar isso a vocês antes, porque isso poderia destruí-los. Anna sentou-se no banco, com as mãos tremendo. Que segredo? Perguntou ela entre lágrimas. Eu fazia parte de uma organização que controlava o patrimônio musical e suas famílias. O velho suspirou. Eu os deixei para que vocês mesmos se tornassem parte dessa cadeia, para experimentarem a vida fora da minha proteção, e para que um dia viessem aqui e se encontrassem comigo. Richard empalideceu. Então, todo esse tempo você brincou conosco? Com o nosso destino? Sim, o velho assentiu. E foi por isso que ontem eu permiti que você me visse. Eu sabia que você viria. Eu sabia que a música atraria até aqui. Anna cerrou os punhos. A raiva a dominava. Eu odeio, gritou ela. Eu odeio você por cada minuto de medo, por cada lágrima, por ter nos abandonado. E isso é certo, disse o velho quase sorrindo. Vocês devem sentir isso, mas agora vocês sabem.
Eu fiz isso por vocês, mesmo que não entendam. Ele se levantou, foi até o piano e tocou as teclas novamente. Os sons que ele produziu não eram apenas música, eram um mapa, uma indicação do passado, da conexão entre eles, do que unia suas famílias. Cada nota contava sobre traição, proteção e um destino que foi cuidadosamente planejado. Eu sei, continuou ele, que vocês me odeiam, mas vocês precisam entender. Sem essa traição, sem esse sofrimento, vocês nunca teriam se tornado quem são agora. Vocês estão ligados a mim não apenas pelo sangue, mas também pelas provações pelas quais passaram. Anna e Richard ficaram parados, atordoados. Sua ódio lutava contra a surpresa, o choque, a estranha sensação de que, durante todo esse tempo, suas vidas faziam parte de algo maior do que eles podiam imaginar. Mas, disse Richard, mal conseguindo respirar, como podemos perdoar isso? Como podemos entender? Vocês não vão perdoar, até ouvirem e sentirem tudo, respondeu o velho. Mas a verdade precisa ser ouvida. E quando a ouvirem, vão entender por que fui obrigado a deixá-los e por que permiti que me odiassem. Ele se calou e o silêncio na viela tornou-se quase palpável. Anna e Richard ficaram parados lado a lado, com o coração batendo forte, a mente incapaz de compreender tudo o que acabavam de descobrir. O velho, seu pai e, ao mesmo tempo, seu traidor, estava sentado diante deles, segurando a chave para desvendar seu passado e seu futuro. O velho levantou-se do banco e caminhou lentamente até o piano. Seus movimentos eram seguros, mas seus olhos brilhavam com uma luz estranha e fria. Anna e Richard ficaram parados, sem saber o que esperar. Agora vocês verão, disse ele baixinho, porque o ódio não é o fim, mas o começo. Ele pegou o envelope que já estava diante de Anna e o rasgou em pedaços. A poeira do papel voou pelo ar. Diante dos olhos de Anna e Richard, os documentos se transformaram em pequenos pedaços de papel, e com eles foram embora todas as provas que poderiam ligá-lo aos acontecimentos do passado deles. "O que você está fazendo?" gritou Anna, horrorizada. Tudo isso? Você está destruindo tudo." "Estou destruindo o que poderia destruí-los ainda mais", respondeu o velho calmamente, quase sem emoção. "Vocês devem me odiar por isso. E vocês vão me odiar." Você está destruindo tudo o que poderíamos usar contra você!" gritou Richard, com os punhos cerrados. "Você está destruindo nosso passado." O velho deu um passo para trás, olhou para os dois e disse baixinho: "Sim, eu fiz isso. Eu sabia que vocês viriam aqui e sabia que esse passo seria o mais difícil para vocês. Eu queria ver o seu ódio, porque só através dele vocês entenderão." "Compreender o quê?" gritou Anna. "Que você fez isso por nossa causa?" O velho respirou fundo e, finalmente, sorriu. Seu olhar ficou mais suave, mas seus olhos ainda brilhavam com uma determinação inabalável. "Vocês são meus filhos", disse ele. "E vocês estão ligados a mim não apenas pelo sangue. Eu fui seu teste, seu traidor e seu defensor ao mesmo tempo. E agora, quando vocês me veem assim, vocês devem entender que tudo o que fiz por vocês." Anna e Richard ficaram parados, exaustos. Há ódio
os invadia em ondas, mas a cada segundo eles sentiam uma estranha sensação de conexão que era impossível negar. Conexão? Sussurrou Ana. O que você quer dizer? O velho se aproximou. Suas mãos tremiam, mas sua voz era firme. Ana, Richard, vocês dois não são apenas meus filhos. Vocês fazem parte da mesma cadeia que eu. Não sou apenas seu pai. Eu criei as condições para que vocês se encontrassem comigo. Eu liguei os nossos destinos para que vocês descobrissem a verdade sobre vocês mesmos e sobre a família ao mesmo tempo. E essa ligação é mais forte do que qualquer ódio ou amor. Ana sentiu um choque subir pelo peito. Isso é impossível. Ela exalou. Tudo isso, toda a vida. E você? Sim, confirmou o velho. Todo esse tempo eu estive por perto, mesmo quando parecia ter desaparecido. Cada passo, cada lágrima, cada medo. Eu vi tudo isso. Fiz isso por vocês, mas permaneci invisível, um traidor, para testá-los, para que se tornassem quem deveriam ser. Richard sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Você nos tornou mais fortes através da dor e do ódio. E agora devemos perdoar? Perdoar ou não, a decisão é sua, disse o velho. Mas entenda uma coisa, você nunca poderá negar o que nos une. Eu fui o seu teste, e agora a sua tarefa é passá-lo até o fim. Ana cerrou os punhos, lágrimas rolavam por suas bochechas. Eu te odeio, ela gritou, mas em sua voz já não havia apenas raiva, mas também choque. Era um ódio tingido pelo choque de que a verdade era mais profunda do que eles podiam imaginar. Richard ficou em silêncio. Seu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Ele olhou para o velho e compreendeu. Aquele homem era ao mesmo tempo seu pai, seu traidor, seu guardião. E agora ele havia mudado suas vidas para sempre. O velho sentou-se de volta no banco. Seus olhos encontraram os olhos deles, e por um momento houve um silêncio cheio de palavras não ditas. Tudo o que fiz, disse ele baixinho, fiz por vocês. Mas para entender isso, vocês precisam passar pela ódio, passar pela dor, e então ver que nossa conexão é mais profunda do que tudo o que vocês conheciam. Ana e Richard estavam lado a lado, com o coração batendo forte e a respiração ofegante. Mas sabiam. Este era o final daquele capítulo em que a verdade, a ódio e o amor se entrelaçavam, e agora nenhuma ilusão do passado poderia enganá-los. O velho olhou para o piano, tocou as teclas. A melodia que se espalhou era ao mesmo tempo perdão e desafio. E naquele momento eles entenderam. O ato dele, que provocou a ódio deles, foi o mais inesperado, o mais cruel, mas ao mesmo tempo o mais honesto. Porque a verdade é sempre mais forte do que a mentira. Ana e Richard ficaram paralisados. Eles não podiam mais odiá-lo, não podiam amá-lo, não podiam compreendê-lo completamente. Mas eles sabiam uma coisa. Agora, seus destinos estavam definitivamente entrelaçados, e nenhuma força no mundo poderia romper esse vínculo. O velho levantou-se, sorriu com um sorriso suave, quase humano, e lentamente desapareceu na sombra do beco. Ana e Richard ficaram sozinhos, atordoados e chocados, com a consciência de que suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Ana e Richard
ficaram em silêncio, ainda chocados com as palavras do velho. O momento parecia uma eternidade, e apenas o barulho do vento na viela lembrava-os do mundo real. Ele estava falando sério, exalou Ana. Nós realmente estamos ligados a ele por laços de sangue. Richard baixou os olhos. Por dentro, sentiu pânico, misturado com repulsa e horror. Isso significa, sua voz tremia, nós não podemos ficar juntos. Tudo o que havia entre nós não pode ser. Ana soltou a mão que inconscientemente segurava na palma dele. Seu coração se partia em contradições. Amor, apego, lembranças dos dias juntos. Tudo isso agora era impossível, riscado de uma vez pela ligação de sangue. Eu o odeio por isso, sussurrou Ana entre lágrimas, por ter destruído tudo, por termos descoberto tarde demais. Eu também, disse Richard baixinho, mas, acima de tudo, por agora, não podermos mudar nada. O silêncio voltou a cair sobre o beco. O velho estava parado na sombra, um pouco afastado. Seu rosto parecia cansado, quase humilde. Mas em seus olhos ainda brilhava uma força que os fazia parar. Eu sei, disse ele baixinho, quase sussurrando, que vocês me odeiam. E vocês estão certos. Eu fiz isso para que vocês sentissem dor, para que conhecessem a verdade. Agora vocês sabem. E esta é minha última lição. Ana cerrou os punhos. Seu olhar era penetrante e agudo. E agora? Perguntou ela, tentando conter as lágrimas. Agora você seguirá seu caminho, respondeu o velho. Eu irei embora, mas lembre-se, tudo o que fiz não foi por crueldade, mas para que você sobrevivesse, para que se tornasse quem deveria ser. Ele deu um passo para trás, olhou para eles pela última vez e lentamente desapareceu na escuridão do beco. Os passos do velho se dissiparam no silêncio, e parecia que o próprio ar havia ficado mais leve, mas ao mesmo tempo pesado pela consciência da verdade imutável. Ana encostou-se à parede, cobrindo o rosto com as mãos. Richard ficou ao lado dela, sem ousar olhar para ela. Ambos sabiam, nada poderia ser recuperado, nada poderia ser consertado. O amor que sentiam um pelo outro agora era impossível, e essa consciência causava uma dor aguda e insuportável. Nós temos que seguir em frente, disse Richard, quase inaudível. Mas sem ele, e sem o que poderíamos ter juntos, Ana assentiu, lentamente, como se estivesse concordando internamente com a dura realidade. E, naquele momento, eles compreenderam definitivamente. O velho não os havia simplesmente abandonado. Ele lhes havia deixado uma lição que só poderia ser aprendida através da dor e da perda. Ele era seu pai, traidor e mentor ao mesmo tempo. E agora se fora, deixando-os com a consciência de que a verdade que ele lhes revelara destruíra não apenas o passado, mas também a impossibilidade de um futuro juntos. O velho estava em algum lugar na sombra, solitário, mas livre. Seu olhar deslizava pelas ruas da cidade, onde cada transeunte vivia sua vida, sem saber que marca havia deixado nos corações daqueles que amava. E, finalmente, ele sorriu baixinho, quase humanamente. Missão cumprida.
A verdade estava revelada, e agora ele podia partir para sempre, deixando para trás o silêncio e o peso do destino inevitável. Algumas semanas se passaram desde o encontro com o velho. Anna e Richard ainda não conseguiam compreender o que havia acontecido. Todas as manhãs começavam com um silêncio, onde suas palavras soavam como um eco de sua presença. Eles não conseguiam se olhar nos olhos, mas sentiam uma conexão invisível que era impossível romper ou usar. Anna estava sentada perto da janela. O vento movia as cortinas. A luz do sol incidia sobre suas mãos. Seus pensamentos voltavam para a viela e para as palavras do velho. Eu o odeio, pensava ela, cerrando os punhos. Mas sem isso, eu não seria quem sou. Suas ações destruíram o passado, mas abriram uma nova perspectiva. Eles não eram apenas filhos de um homem, mas de um símbolo de provação que exigia dor e consciência. Richard estava sentado do outro lado da cidade. Acendeu um cigarro. Ele pensava na impossibilidade de estar com Anna. Não podemos ficar juntos. Ela é minha parente. A lei não permite isso. O amor deu lugar ao medo e ao desespero, mas uma voz suave surgiu. Nós nos tornamos mais fortes. Nós entendemos. Os dias se passaram. Eles se encontravam raramente, evitando a proximidade e as palavras que poderiam destruir o frágil equilíbrio. Anna passeava pelo parque da infância, lembrando-se do velho na sombra do beco. Seu olhar estava cheio de compreensão, dor e crueldade ao mesmo tempo. Ele queria que sentíssemos o peso da vida e compreendêssemos que a verdade é mais valiosa do que a felicidade. Richard gradualmente compreendeu que não se pode viver no passado. Cada melodia do velho, cada gesto seu, se tornaram lições, um guia interior. Depois de um mês, eles não se encontravam mais diariamente, mas a conexão permaneceu. Às vezes parecia que o velho ainda os observava, silencioso e invisível. Não podemos ficar juntos, pensava Anna. Mas a conexão não foi destruída. É mais do que amor ou paixão. Estamos ligados pela verdade que vivemos. 1 ano se passou. O velho desapareceu para sempre. Morreu em silêncio e solidão, deixando lembranças, música e lições que mudaram suas vidas para sempre. Cada melodia, cada gesto, cada verdade cruel se tornaram parte de seu mundo interior. Anna sentou-se ao piano tocando as teclas. A música do velho se espalhou pela sala. Ela fechou os olhos e sentiu uma estranha compreensão tranquila. A verdade, por mais cruel que fosse, era mais valiosa do que a mentira. Richard ficou ao lado, em silêncio. Seus olhares se encontraram. Amor, perda, ódio, aceitação e consciência. Eles sabiam que não podiam ficar juntos, mas também que nunca estariam sozinhos. A ligação com o passado, a afinidade e a memória do velho eram eternas. Mais 1 ano se passou. Anna se mudou, Richard ficou no antigo apartamento. Às vezes, eles ouviam a melodia do velho em suas cabeças. Suave, comovente, imutável. Sua lição permaneceu. A verdade vem através do sofrimento, da ódio e do choque, mas nos torna mais fortes. Viver com esse conhecimento significa viver a vida real, por mais difícil que seja. O velho se foi, deixando apenas uma sombra, mas sua presença era sentida em cada olhar, cada lembrança, cada nota. E eles sabiam. Nenhum amor, dor ou ódio poderia mudar o que se tornou parte de suas almas para sempre.